Olá, vamos continuar então a nossa videoaula sobre regressão. Hoje nós vamos trabalhar sobre a variável de tendência e a identificação de outliers. Aqui nós temos algumas referências que colocamos para vocês, por exemplo, materiais aqui, especialmente esse aqui do Gujarati Econometrics by Example. Ele infelizmente está em inglês, mas tem uma versão em português. Que tem a informação que nós queremos para taxa geométrica de crescimento. E aqui os materiais, como vocês viram já no material de dummies. Então, a variável tendência para nós, ela é uma variável que vai capturar a elevação sistemática no tempo ou um decréscimo sistemático no tempo. A gente vai usar a variável de tendência justamente para capturar essa característica temporal. Então, ela é uma variável um pouco diferente, ela é uma variável que ela pode ser sequencial iniciando em qualquer momento, desde que ela tenha a mudança de cada período, ela é o mesmo intervalo de tempo. Então, a mudança de 2 para 3 é exatamente a mesma que de 91 para 92. Ela quer dizer que é um período de tempo. Pode ser anual, pode ser trimestral, pode ser semestral, tá certo? O que implica é que cada mudança tem a mesma periodicidade. E serve para extrair esse efeito no tempo. Então, nós temos aqui uma característica que é importante, porque nos modelos temporais, usualmente nós encontramos fenômenos do tipo não estacionariedade das séries. Isso nós entraremos em detalhe mais à frente, mas o uso da variável tendência é um dos primórdios na tentativa de tirar este problema da não estacionariedade, que é um problema razoavelmente sério, porque ele invalida as estimativas, podendo ocasionar o que a gente chama de fenômeno de regressão espúria, e aí as nossas estimativas ficam prejudicadas. Então, o uso da variável tendência ele é bastante importante em séries temporais. E podemos fazer um outro uso que também é bastante interessante, que é o da taxa geométrica de crescimento. Então, aqui nós temos uma ilustração que pegamos do livro aqui do Gujarati, adaptamos, né? Então, você tem ali uma série que tem valores, ela tem modificações no tempo, então imagine aqui este V, né? Eu tenho aqui os valores aleatórios, tá certo? E tem uma sequência temporal, e como vocês podem ver, tanto faz, eu posso colocar 1991, 1992, ou eu posso simplesmente colocar os dois últimos números. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando chega aqui em 2000, ele não vai entender que o 99, depois do 99 vem o 00, mas sim o 100, né? Então eu tenho que tomar cuidado quando eu faço, mas fora isso é tranquilo. E para fazer a taxa geométrica de crescimento, então, primeiro nós tiramos o log desta série de valores. Então, eu tiro o log desta série. Quando eu falo aqui o log, eu estou falando do logaritmo natural, tá certo? Então, seria o de base E. E depois disso, a gente faz a estimação de log V em função de T, tá certo? Então, a minha variável dependente será log V, a minha variável independente será a função que tem a variável de tendência. E a gente vai, então, encontrar um parâmetro associado a t, um beta, né? E este resultado, se ele for significativo estatisticamente, a gente vai fazer essa conta exponencial do coeficiente estimado, menos 1, tudo isso vezes 100, e eu vou achar, então, a taxa geométrica de crescimento do período. Então, é uma forma de utilizar esta taxa geométrica de crescimento para usar a variável tendência e achar essa taxa que a gente chama aí de TGC. Então, seja este exemplo aqui no R, tá certo? A gente pega aquela coluna de V, acha o log. Então, aqui eu já tenho uma coluna com log de V em função da tendência. Fiz esta equação, tá
tá certo? Desta forma que está aqui, ok? E com esta equação, fazendo o summary aqui, eu tenho esses dois parâmetros. Então, o segundo parâmetro é o que se refere à tendência. Então, eu extraí esse parâmetro aqui, summary é que eu peguei cifrão, eu peguei dentro desse objeto o coeficientes, o 2. Eu peguei o coeficientes aqui, 2, porque ele é o segundo aqui, tá certo? E aí eu faço, então, essa conta, exponencial de beta menos 1 vezes 100. Tem que tomar cuidado com esses parênteses aqui para fazer certinho. Isso aqui está dando o resultado de menos 1,23, ou seja, esse resultado aqui está indicando que tem uma taxa geométrica de crescimento negativa, ou seja, de decrescimento, tá certo? De menos 1,23 a cada período, no caso aí a cada ano. Então, o passo seguinte é olhar a significância. O meu teste de hipótese aqui deste parâmetro é que o H0 o beta é zero. Neste caso, eu não rejeito H0. Por quê? Porque deu maior do que 0,10, deu maior do que o meu nível de significância. Veja que não tem nenhum ponto aqui, ó, ele está aqui nessa faixa, tá certo? Se ele tivesse um pontinho aqui, ele estaria aqui. Se ele tivesse um asterisco, ele estaria aqui, como é o caso desse 0,044. Mas aqui no caso do parâmetro para a tendência, que é o que vai dar a referência para a taxa geométrica de crescimento, eu não rejeito H0, portanto, a minha conclusão é que este valor não é significativo, então, portanto, ele é zero. Zero exponencial de zero é 1, 1 menos 1 é zero, portanto, a taxa geométrica de crescimento é considerada como zero. Vamos passar aqui para outra parte que é interessante, que são os outliers. Por que nós estamos falando disso? Porque nós falamos das dummies, né? E os outliers são observações atípicas, são características que podem nos remeter, então, ao uso de dummies. Tipicamente, nós sabemos que a presença de observações atípicas, ela viesa estimativas, tá certo? Então, a gente precisa tentar identificar de alguma forma, ou por gráficos de dispersão, os chamados scatter, ou os box plots, tá certo? Onde a gente vai ter alguma ideia de quais são as observações atípicas e que tipo de implicações elas estão gerando no nosso modelo. Nós teremos algumas implicações, por exemplo, qual será o limite para considerar atípicas, né? Será um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões? Então, nós precisamos nos orientar a respeito de como tratar esses outliers. Então, por exemplo, aqui neste caso, são 3 scatters. Esse aqui é um exemplo que nós vamos trabalhar no exercício, onde eu tenho aqui a área, eu tenho aqui setores censitários, valor da produção, né? Então, eu consigo ver, por exemplo, algumas observações aqui afastadas, a nuvem de pontos está aqui e outros estão um pouco afastados. Até que ponto esses aqui serão detectados outliers? Ou aqui, por exemplo, que eu tenho uma nuvem de pontos mais aqui e tenho alguns que estão bem fora do padrão. Ou ainda esse aqui, neste caso, eu tenho um monte de observações aqui, algumas aqui e 2 aqui separadas. Então, esses são alguns pequenos exemplos de como podem acontecer os outliers. Então, o box plot ele é um dos típicos, né, um dos gráficos que nos dá uma boa ideia do outlier, né? Ele mostra o centro e a dispersão, ou seja, eu tenho aqui o box, por isso ele fala box plot, eu tenho aqui o box, esse box ele tem esse traço aqui que é a mediana, ou seja, que divide o grupo ao meio. Eu tenho, então, 50% das observações para cima, 50% das observações para baixo. Ele nos mostra, em alguns casos, a média, nem sempre, mas nesse exemplo aqui eu tenho uma exemplificação da média. O limite do box é dado pelos quartis, tá certo? Então, eu tenho aqui o quartil inferior, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Então, ele nos dá o limite. Então, aqui eu tenho então uma delimitação de que eu tenho 25%
das observações abaixo, eu tenho mais 25% aqui nessa primeira parte do box, mais 25% aqui nessa outra parte, e os restantes 25% aqui. Então, eu consigo ver se eu tenho, por exemplo, um outlier muito distante, se eu tenho um outlier não tão distante. Esses bigodes, isso aqui a gente às vezes encontra na literatura chamado como bigode, ou os whiskers, né? E esses coisinhas aqui, esses tracinhos, são os staples, ou limites, então, que a gente tem. Dentro desses bigodes, eles são considerados ainda valores aceitáveis. E fora já, então, aqui eles estão fora da cerca. Esse é o limite debaixo da cerca. E aqui é o limite que vai dar o limite para os grandes outliers, tá certo? E assim a gente vai conseguir traçar e olhar como estão esses outliers aí dentro do nosso modelo. Então, aqui eu tenho outros gráficos. Então, imaginem uma nuvem de pontos, tá certo? Basicamente, a gente percebe aqui claramente dois grupos grandes, né? A mediana está aqui, a mediana. A média está aqui, ó, no centro da distribuição, a média, tá certo? Eu tenho aqui 75%, 50%, 25%. Aqui eu tenho uma parte, então, aqui um delimitador de 1,5 box, aqui 1,5 box, então é 1,5 desta amplitude interquartil, tá certo? Então eu consigo determinar esses limites. E a partir desse 1,5, então, tipicamente ele vai atribuir os outliers. Então, daqui para frente são outliers. São outliers, são valores extremos. Os valores extremos também são outliers, tá certo? E aqui valores superiores, aqui valores inferiores. E a gente consegue, então, ter a ideia dos nossos outliers. Alternativas que nós temos: usar dummies para controlar o outlier, ou tentar excluir o outlier. Substituir o valor não parece ser uma coisa adequada, tá certo? A menos que você tenha realmente confiança de que o valor está errado, mas não é uma boa conduta você substituir valores, tá certo? Às vezes nós temos valores ausentes, então NAs, buracos na série, né? Será que esses buracos são normais ou realmente são problemas nos nossos dados, né? Então a gente precisa pensar como tratar esses casos, e aí cada caso é um caso, tá certo? Normalmente o uso de dummies para tratar o outlier é uma boa alternativa. Excluir o outlier não é sempre a melhor opção. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar os municípios de Mato Grosso do Sul, você vai sempre encontrar, quase sempre, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas como outliers entre os municípios de Mato Grosso do Sul. Então, excluir municípios importantes não é uma coisa tão inteligente. Talvez não seja, de fato, a solução possível. Existem aí alguns testes. O teste de Bonferroni é um teste bastante comum. Ele está no pacote CAR e ele nos dá uma ideia do outlier dentro de uma regressão. E aí nós veremos, então, quais as implicações, certo? O outlier da regressão, ele é um pouco diferente, tá? Porque ele não é exatamente porque a variável tem um valor atípico. Ele é porque a relação de y com x gerou uma observação atípica. Então, ele gerou um resultado que é um resíduo ali, a regressão não passa em cima de todos os pontos perfeitamente, nós temos resíduos, e aí o que ele está nos indicando é que eu tenho alguns que têm relações não usuais, e aí ele vai acusar como outlier de regressão. Às vezes, eu tenho um valor muito fora, por exemplo, para Campo Grande ou para Dourados,
mas a relação entre y e x está sensata, está razoável. E aí, dentro da regressão, ele não acusa como outlier de regressão. Ok? Então, aqui neste caso, nós estamos falando que não necessariamente os valores da variável é que são atípicos, não usuais, mas a relação entre eles é que sim, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ele está neste endereço aqui do RPubs, vocês conseguem acessar pelo QR Code, tá certo? É um exemplo de uma função de produção de soja para 59 setores censitários, no caso eu peguei os dados dos setores censitários de 2006 para Sinop, Mato Grosso, e a gente estava tentando identificar, então, como é que estava essa função de produção, um estudo de caso bastante específico, né? E, então, a ideia era relacionar o log do valor da produção do setor censitário com o log da área, o log da quantidade de máquinas, desculpe, quantidade de mão de obra, quantidade de máquinas, por proporção das propriedades com calcário, proporção das propriedades com adubo, proporção das propriedades com agrotóxicos, proporção com curva de nível, proporção dos proprietários com controle de pragas, proporção com rotação de culturas, tá certo? Então, a gente tinha aqui algumas práticas agronômicas, a gente tinha máquinas, mão de obra, terra, e a gente queria ver, então, a relação nesta função de produção. Então, eu tenho aqui a descrição, a variável dependente, o valor total da produção, e eu tenho aqui as variáveis como eu medi, como nós medimos, né? Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos junto com a Rafaela Costa, uma aluna que nós tivemos lá em Mato Grosso. Depois ela foi para a Alemanha, foi fazer o mestrado dela, enfim, é um trabalho que foi feito em conjunto com ela. O boxplot, então, a gente usou essa rotina aqui para achar o plot entre a quantidade de máquinas e o valor da produção, tá certo? Então, a gente plotou desta forma, poderia estar invertido, não tem problema, apenas para termos uma ideia de como é que estavam os pontos. Então, a gente vê que tem algumas relações que são bastante atípicas. Neste caso aqui, o boxplot ele foi feito pelo método mais simples, direto da função base do R, boxplot, tudo em minúsculo, do valor da produção. E a gente observa aqui, então, que eu tenho alguns setores censitários que são acusados aí como outliers. E aí a questão é como vamos tratar esses outliers, tá certo? Se é o caso de tratá-los. Então, uma função alternativa é uma função que está aqui neste link, né, do R Statistics, tá certo? Você chama a função, nós vamos depois trabalhar isso aqui mais detalhadamente no R, mas ela permite a identificação dos rótulos de cada uma das unidades para você identificar com mais precisão exatamente quem são os outliers. Mas se você identifica os outliers, uma forma também bastante interessante é você ir direto no view do RStudio e pedir para ranquear, pedir para classificar, ou mesmo no Excel, pedir para classificar o maior para o menor, nesse caso aí era do valor da produção, então rapidamente você identificaria quais são esses elementos, esses setores censitários atípicos. Outra opção seria você usar o pacote car e usar a função boxplot, agora com B maiúsculo, e pedir para fazer o label dos dados. Então, é uma função também bastante interessante, melhor um pouco do que aquela do slide anterior. Ele só não sai o coloridinho, mas ele já sai aqui o identificador de cada uma das unidades. Neste caso, eu pedi o identificador OBS. Eu poderia ter o nome da unidade, alguma outra forma de identificar melhor, se fosse o caso. E aqui nós pedimos, então, o boxplot de várias variáveis, tá certo? Nesse caso aqui foi feito num outro programa, tá certo? Existem vários aí que vocês podem usar.
Uma das sugestões é o ggplot2, o Squeezer também é um pacote bastante interessante. E aqui a gente consegue ver, então, alguns outliers no valor da produção, outros na área, outros na quantidade de máquinas, outros de mão de obra. E aí a questão passa a ficar um pouco mais complexa, porque, por exemplo, se eu for excluir observações, eu tenho observações que seriam excluídas por serem outliers em uma variável, outras em outra, e aí eu acabo detonando com o meu dataset, tá certo? Não é a melhor forma. Talvez o experimento queira justamente ver o porquê que temos coisas atípicas tão diferentes, o que tipo de fenômeno está acontecendo que está levando a isso, tá certo? Então, temos que tomar bastante cuidado, não dá para ter uma recomendação única de como resolver o problema dos outliers, tá certo? Neste caso, a gente fez aqui um objeto onde eu armazenei o boxplot, eu pedi para virar ele para horizontal igual a true, né? Coloquei os nomes aqui para ele sair adequadamente, tá certo? E eu tenho o mesmo resultado, só que agora eles estão virados. Então, isso pode ser interessante para a visualização, uma vez que essas variáveis elas têm um rótulo ali entre 0 e 1, porque lá é proporção das propriedades que tem aquela prática, então é uma forma de medida um pouco diferente, um pouco mais padronizada do que das outras variáveis, como mão de obra, máquinas, certo? E a nossa regressão, então, neste caso aqui, nós temos a regressão com a log área, com a mão de obra, a proporção de pragas, de controle de pragas e rotação. Foram vários procedimentos aqui para chegar até esse resultado, porque vocês viram que a gente tinha várias variáveis, várias delas não eram significativas. Na hora que estivermos trabalhando com o RStudio, fica mais fácil de observar isso. E tivemos aqui, então, um ajustamento da ordem de 0,97, 0,969, né? Então, 97% de explicação das variações do log da produção. Eu tive aqui este parâmetro significativo, probabilidade de 0, portanto, significativo a 1%. Esse outro aqui, mão de obra, não foi significativo, a probabilidade deu bem maior do que 0,10, portanto, esse valor aqui é equivalente a 0. Para log praga também deu não significativo também. Para a rotação, aqui foi significativo já a um nível um pouco menor, foi significativo a 5%, menor aqui do que 5%. A constante significativa também. E aí, a gente fazendo, então, os diagnósticos da regressão, a gente consegue identificar algumas coisas, tá? Se eu pedir os plots dos diagnósticos, eu vou mostrar isso para vocês lá como a gente pede, vocês vão encontrar também dentro daquele post do Warpubs, e aí vocês vão observar que os 51 e os 54 são unidades que estão sempre destoando, e o próprio R já dá o nome, já dá esses rótulos, tem o 32 aqui também, né, que ele está aparecendo, ele já coloca os principais, tá certo? Então, aqui, por exemplo, 32, 51, 54, veja que ele já destaca. Aqui no Cooks Distance, ele apareceu o 8 e o 9, mas, principalmente aí, os 51 e 54 são unidades aí que realmente destoaram na regressão. Outliers, primeiras indicações de outliers da regressão, tá certo? E aqui a gente fez, então, um cenário onde a gente tinha as 59 unidades e depois retirando os 51 e 54. Então, a opção, neste caso, foi retirar 51 e 54. Depois nós faremos a opção de usar dummies e não retirar. E vocês verão como, né? Então, observem que agora, neste caso, a mão de obra que não era significativo passou a ser. Vocês observem que aqui o controle de pragas, que não era significativo, passou a ser. E aqui a gente, simplesmente tirando os dois outliers,
eu tive significância em todos os parâmetros. Então, esse é isso que tem que ser observado, que às vezes a presença dos outliers, ele muda radicalmente o modelo, tá certo? Ele muda de modo considerável as estimativas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Tentar realmente examinar as possibilidades aí existentes. Observem agora que para o modelo com as 57 observações, sem, portanto, os 51 e 54, obviamente os 51 e 54 não vão mais aparecer. Por quê? Porque eles foram retirados da amostra. Agora eles aparecem aqui outros números que são novos outliers, mas tem que tomar muito cuidado, já não são exatamente outliers, tá certo? Por quê? Eles apareceram como outliers entre esses 57 que estão colocados, mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando eles fazem esses plots, ele já alterou aqui essa barra, tá? Mudou bastante isso aqui. Então, a gente estava com outra escala, bem mais ampliada, quando tinha os 51 e 54, e agora a gente já tem a nuvem bem mais comportada, vamos dizer assim. E vocês verão aí, quando nós fizermos as outras análises do modelo, quando a gente analisar a normalidade, quando a gente analisar a heterossedasticidade, a gente já vai ter uma visualização de que esse modelo ficou melhor com esse tratamento. Neste caso, esse tratamento foi tirar o 51 e o 54, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, então neste cenário aqui, o que eu fiz? Eu fiz aqui 4 equações, onde a primeira, a terceira e a quarta eu tenho todas as 59 observações, ou seja, inclusive os 51 e 54. E esta segunda é aquela que eu tirei, eu excluí os 51 e 54 do dataset. Então, observem que a diferença é que para o modelo 3 eu incluí esta dummy e para o modelo 4 eu incluí duas dummies. Vamos explicar. Então, portanto, no modelo 1 é o meu modelo original, o modelo estava ruim, com vários parâmetros, né, para QMO e para praga não estavam significativos. O modelo 2 eu excluí as duas observações e o modelo ficou melhor, o modelo melhorou bastante, mas não é tão interessante a gente tirar as observações do modelo. É por isso que nós fizemos o uso do modelo 3 e do modelo 4, onde nós colocamos essas dummies. Esta dummy aqui, a 51 e 54, que está no modelo 3, é uma dummy que assume o valor 1 para o elemento 54 e 1 para aquele setor censitário 51. Desculpe, 1 para o 51 e o 54 ao mesmo tempo, e 0 para as demais. Então, eu consigo capturar aqui a mudança do intercepto quando forem esses elementos 51 e 54. Observa que o modelo ficou todo ele significativo. O R quadrado comparado com o primeiro, que tem também 59, melhorou. O R quadrado ajustado também. Ainda não ficou tão bom igual ao 57, mas ele já está melhor, tá certo? Do que esse modelo. Já para o modelo 4, qual que foi a diferença? O modelo 4, a gente tem uma dummy separando o intercepto da unidade 51 e outra dummy separando o intercepto da unidade 54. Então, ela assume 1 quando é 51 e 0 para os demais, e 1 para os 54 e 0 para os demais. Então, desta forma, eu também consegui aqui significância estatística de todos os parâmetros, o que é muito bom, e o modelo melhorou razoavelmente. Veja, sem tirar aqui, eu estou com todas as unidades, com todos os setores censitários. Então, esse modelo ele conseguiu um resultado bem interessante, melhor do que os outros, então, nós temos aqui, tá certo? Então, isso reflete, tá? Reflete a vantagem de você usar as dummies, por exemplo, nesse cenário. Observem que os coeficientes, né? Os coeficientes, a gente chega nos coeficientes que a gente tinha aqui, só o intercepto é que estava diferente
para essas duas unidades. Então, um uso bastante interessante. Ok? Nós vamos passar para o exercício no RStudio, tá certo? Onde nós vamos reproduzir isso e comentar com vocês. Vamos continuar então agora com a parte para o RStudio, né? Então, primeiro nós temos aí a questão do exercício para a tendência, né? Então, vamos lá, vou criar um projetinho. Imaginem vocês aí, vou pegar o projeto aquele do algodão, ok? Eu vou pegar o mesmo aquele do algodão. Então, vamos fazer assim, vou fazer diferente, eu vou abrir um projeto, o exemplo de algodão, que a gente já tinha feito, ok? E agora eu vou me concentrar, então, com o caso da tendência. Então, vamos imaginar, nós vamos pegar aqui uma série de dados para nosso cálculo. E imagine que eu queira simplesmente esse pedaço aqui. Então, imagine que eu queira simplesmente o ano e a QALG para Goiás, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um recorte. Eu vou pegar um script novo, tá certo? E eu vou colocar, então, os meus dados aqui que eu quero agora. Eu vou chamar de dados 2, certo? Vou chamar de dados 2. Eu quero ele da minha planilha dados, tá certo? Eu vou querer da linha 1 até a linha 11, tá certo? Então, eu vou abrir aqui, eu quero da linha 1 até a linha 11, e eu vou pegar simplesmente a coluna QALG, ano e QALG. Então, a coluna 1 e a coluna 2, ok? Então, fazendo este recorte, cria aqui o dados 2, tá certo? Então, se eu pedir um view, eu tenho exatamente os dados que eu desejo. Por hora, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui agora tendência, o meu script, tá? Então, ele vai estar aqui agora, tá certo? E aí, a gente precisa, então, um outro passo é tirar o log. Então, veja, eu já tenho aqui uma coluna com ano, e eu tenho aqui a necessidade de tirar o log desta variável. Eu tenho várias formas de fazer isso, né? Uma delas é simplesmente fazer a conta com o log. Eu posso fazer direto a regressão, se eu quiser, e colocar aqui dentro o linear model. A minha variável y seria, então, o log da variável que está na coluna 1, tá certo? Ele sabe aqui, não, na coluna 2, desculpe, aqui é alg, tá certo? Eu ainda não pedi o attach, então ele ainda não sabe o que é cada uma delas. Então, vamos pedir aqui o attach. Vou rodar esse attach e agora ele vai saber para mim o que é a variável QALG. Ali ele já identifica. Eu quero fazer esta variável em função da variável ano. Ok? Então, eu faço essa regressão. Essa regressão feita, eu já posso puxar o summary dela. Então, o summary dela, eu tenho aqui como ver o meu coeficiente, tá certo? E aí, eu posso, então, fazer a conta. Então, se vocês lembrarem aqui deste slide, vocês tinham aqui, né, que o beta vai ser o summary ec, tá certo? Então, vamos lá. O meu beta vai ser o coeficiente que vem de summary da reg. Dentro desse, eu tenho os coefficients. Na hora que eu coloco aqui, não apareceu, mas vamos lá, vamos recorrer à nossa cola aqui, né? O dólar, coefficients, e é o segundo parâmetro. Então, aqui,
coefficients, e é o segundo parâmetro, tá certo? Tá certo? Então, aqui eu devo resgatar o valor do beta. Se a gente quiser checar, eu posso pedir para ele plotar para mim o beta. 0,15 é exatamente esse número aqui, é esse número aqui que eu tirei, tá certo? E aí a gente vai, então, finalmente calcular aqui a TGC. Então, a TGC vai ser I, dois parênteses, para separar, ESP beta menos 1, tá? Então, aqui a minha TGC, vou colocar aqui em cima, TGC vai ser, então, ESP beta, tá? Então, ESP exponencial de beta menos 1, tudo isso aqui vezes 100. Por que que eu coloquei aqui esse parênteses? Porque aqui eu tenho um indicador I, para ele entender que tem que fazer a conta, tá certo? Então, I, aí eu tenho ESP beta, vamos lá, o I aqui é fora, ok? Então, eu tenho I, eu tenho ESP beta menos 1, tudo isso vezes 100. Vamos ver se está certo? O I, o ESP beta menos 1, tudo isso aqui vezes 100. Ok? E aí, essa conta, eu tenho mais um parênteses porque eu fiz o seguinte. Toda vez que eu fizer isso aqui, ele gera a TGC aqui, mas ele não exibe o resultado aqui embaixo. Então, se eu fizer isso aqui tudo entre parênteses, ele já calcula e me dá a resposta automaticamente. Então, neste caso, o que que nós temos? Nós temos um parâmetro que foi significativo, tá? Ele foi significativo, diferente de zero. Eu tenho aqui esse coeficiente que depois que faz essa conta, ele me leva, então, a um resultado de 17% de elevação ao ano. É isso que ele está me dizendo aí. Ele está me acusando que tem 17% de aumento ao ano. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um plot, de repente, para você olhar como é que está isso, tá certo? Então, um plot, no caso aí de QAlg, né? Um plot de QAlg em relação a ano, né? Para ver ali como é que está esse resultado. Ele não achou o QAlg, porque aqui tem um A minúsculo, né? Então, veja que ele tem realmente bastante impactante ali, né? O meu gráfico, certo? Onde eu consigo ver que ele teve realmente uma elevação bastante exacerbada, certo? É por isso que ele está acusando que teve realmente aqui uma mudança drástica. Ó, de 59, ele chegou aqui para 100, foi aumentando, 270, 250. Então, quer dizer, ele aumentou realmente de modo bastante significativo, tá certo? Se vocês tiverem aqui necessidade de fazer outros tipos de plots, um pacote bem bacana chama-se Squeeze, tá? Então, o pacote Squeeze, ele tem a função chamada Squeezer, ele tem essa função aqui chamada Squeezer, que vai abrir um determinado dataset, no caso eu estou pedindo para ele abrir este dataset, e ele vai me dar uma janela bem interessante dentro do navegador. Vamos ver. Então, ele abriu aqui para mim esta janela, tá certo? Ele já tem aqui o QAlg, então o QAlg para mim eu vou pôr aqui no Y, eu vou pôr o ano aqui, ele pode fazer aqui um gráfico de linha, então bem interessante, bem bacana, né? E você pode aqui pedir para exportar o código, se você quiser colocar o código dentro do seu script, e com isso você consegue então replicar. Ele não achou aqui este, deixa eu pôr aqui o ggplot e o squeezer, e ele faz então essa ilustração para a gente. Esse é o gráfico apenas para Goiás, né? Uma outra possibilidade seria você pedir para ele fazer o squeezer, e aí eu vou pedir aqui agora ele sem nada,
tá? Eu vou simplesmente dar o Enter aqui. Vou fazer aqui Run. Ele abre vazio, e aí ele procura dentro dos datasets que eu tenho esse dataset, onde eu tenho ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, tá certo? Eu posso fazer uma coerção de que o ano seja um date, e aí eu posso aqui especificar que é 1990, tá certo? E ele vai entender como tal. E aí eu posso aqui colocar agora, por exemplo, assim, e ele está misturado, né? Ele está misturado, eu posso agora agrupar de acordo com o estado. Então, ele criou 3 linhas, tá certo? Eu posso ter aqui a cor, né, agrupado aqui por cor, tá certo? E, então, é bastante interessante, ele vê aqui aquele impacto forte, né, de 1900, Mato Grosso aqui de 1997, né, ele começou a ter realmente um impacto muito, muito forte. O eixo aqui não ficou legal, ele não conseguiu entender aqui muito adequadamente esse eixo, né, a gente precisaria mudar ali atrás alguma coisa para ele ficar melhor, tá certo? Mas, enfim, são aqui possibilidades, né, que você tem de melhorar, né, a sua... Imagine que eu coloque aqui, ó, área, algodão, e aqui ele separando por estado, ó, ele consegue mostrar para você alguns pontos que estão bem fora, destoando bastante da curva, e você consegue, então, visualizar alguns detalhes a mais. Ok? Bom, aqui a gente conseguiu fazer, então, a tendência, tá certo? E agora nós vamos fazer o outro exemplo para olhar o uso de dummies, no caso, aquele exemplo para Sinop. Então, neste caso, eu vou aqui fechar o meu projeto e vou criar um novo projeto. Vamos lá, File, eu vou um novo projeto, um novo diretório, novo projeto. Agora eu vou colocar exemplo Sinop. Tá? Enquanto isso, aqui eu já criei, tá certo? Eu vou lá no ARPubs, vou procurar aquele exemplo que nós temos para Sinop. Então, deixa eu colocar aqui para vocês de um modo mais organizado, certo? Aqui eu posso também, da mesma forma, baixar o code, ou eu posso vir copiando aqui a estrutura de dados. Veja que a estrutura é um pouco comprida, né? Ele é um pouco grande, tá certo? Novamente aqui, eu acho que vai ser mais fácil a gente fazer assim. Tira ali, daqui a gente copia e cola na nossa pasta. Então, aqui eu já tirei lá do download, coloquei aqui, tá certo? Então, automaticamente, ele já vai aparecer para mim aqui o meu Markdown, tá certo? Do post. E aí, a gente pode criar a nossa rotina no script usando esse dado. Então, eu vou puxar os dados para dentro do meu novo script. Lembrem de tirar esses pequenos pontos que ficam do Markdown, tá certo? Eu vou marcar aqui a origem desse código, só para nós não nos perdermos. Eu vou salvar. O script fica salvo aqui. Se eu puxar os dados, então eu já tenho aqui, portanto, as 59 observações, vocês conseguem ver 59, todas as variáveis aqui dentro, ok? Inclusive as dummies que eu comentei anteriormente. Então, se você for olhar, eu tenho aqui as 59, certo? A 51, ela está nesta linha aqui, certo?
Então, se você for olhar, olha lá, ó, a 51 está aqui e a 54 está aqui. Então, quando for 51, esse é 1 e 0 na outra. Quando for 54, é 1 aqui e 0 lá. Quando for a de 51 e 54, eu pus 1 e 0 no resto, tá certo? Então, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar como nós fizemos lá naquele exemplo. Então, aqui eu vou puxar o attach para ele entender os rótulos e vamos continuar aqui. Não preciso, não vou pular aquela parte ali e vamos já direto olhar os plots para investigar os outliers. Então, vamos investigar aqui outliers. Então, eu posso fazer uma dispersão entre o PADUB e o VP, por exemplo. Né? Então, se eu pedir para olhar esse gráfico de dispersão, não fez, porque ele não entendeu. Tá? Ele não entendeu isso aqui, né? Tudo bem. Então, vamos pular ele agora. Ele não vai ser... Aqui, na verdade, era só um cruzamento entre o PADUB e o VP, tá certo? Eu poderia ter feito assim, tá certo? Então, onde ele enxerga o valor da produção e a distribuição aqui com proporção de adubo, coisa desse tipo. Aqui eu poderia... Aqui a gente consegue ver alguma coisa, né? Menos... Não é tão claro assim, né? Aqueles gráficos de dispersão que eu fiz para vocês. Posso fazer o boxplot. O boxplot padrão, ele vem com essa função, boxplot. Então, aqui no caso do valor da produção, e eu estou pegando os names pelo valor da produção. Então, aqui seria um boxplot, onde eu tenho, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes outliers. Né? Se você viesse aqui nos dados, se você puxar aqui nos dados, o VP e você pedir para ele ranquear, então aqui ele está de baixo para cima, aqui ele está de cima para baixo. Então aqui eu consigo ver os 7, né? São 7, 3, 6, 7, 8. Os 8 maiores, que são aqui os nossos outliers, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui seria o oitavo outlier. Observe que ele mudou a ordem, por isso eu acho importante ter essa coluna com as observações para você resgatar a ordem anterior, se você quiser. Mas aqui eu consigo ver, então, que acima desse aqui, mais ou menos 4, 5, né? O gráfico aqui não é tão preciso, né? Mas se você abrir um pouco, ele fica um pouquinho melhor para você enxergar. Aqui nós temos o outlier em torno de 5 e pouco. E aí, quando você olha o resultado aqui do view, você consegue ver que ele é acima de 5 e pouco, certo? Tomar cuidado com essas exibições de gráfico, porque às vezes ela não fica tão clara, certo? Mas podemos ver, então, aqui uma outra opção que retorna os valores dos outliers. Esses valores que foram armazenados aqui, eu consigo ver quem são esses outliers. Então, eu consigo ver agora os números, exatamente os números, tá certo? E aqui eu consigo comparar, ó. Então, aqui o 10, 15, 105, 352, né? O 110 está aqui, o 60, esse outro aqui, né? 69, 66, 58, até o 52. Veja que o 44 já não aparece aqui. Ele separou para a gente essas 8 bolinhas que estão do lado de fora do boxplot, aqui, né? De fora do bigode. Posso ver os outros boxplots, então, aqui, igual eu mostrei no slide para vocês, a gente tem a possibilidade de ver esses outros boxplots. Nesse caso, eu pedi para ele ser exibido na horizontal, então eu vou abrir aqui para ele mostrar para vocês. Observa que assim ele não fica tão claro. Se você abrir, né, e pedir para ele mostrar tudo, aí ele vai mostrando mais coisas, tá certo? Por causa do zoom aqui, é que ele não consegue ver todo o detalhe, né? Por causa do tamanho das letras, o tamanho dos dados, né? Olha lá, ó, à medida que eu vou mudando aqui o tamanho, eu vou Ctrl menos, eu consigo ir reduzindo, e aí ele mostra para mim de um modo um pouco mais assim, com mais informações, né?
ele fica um pouco ruim para vocês enxergarem. Então, por isso que eu vou voltar aqui da forma como eu estava, que fica o código mais claro para vocês enxergarem. Então, a gente pode pedir o boxplot do pacote car, ele dá alguma informação a mais. Então, eu vou usar aqui o pacote car, e o boxplot agora, lembrar que ele é B maiúsculo, eu consigo colocar o label lá para ele. Ele mostra para mim aqui quem são os outliers, e aqui ele já marca para mim quem são os outliers. Então, se eu quiser olhar aqui nos dados, veja que no OBS eu tenho aqui bem claro, ó, 35, 6, 34, 45, ele já saiu perfeitamente, tá certo? Então, essa é uma forma bastante interessante de marcarmos aí o nosso boxplot. Temos aí a possibilidade de investigar dentro da regressão como é que isso está. Então, aqui neste caso, eu vou puxar para nós a regressão. Então, agora eu quero ver então a regressão do meu dataset. Então, eu tenho aqui o log de VP em função do log de área, log de QMO, log de ppraga, log de prot, né, que é a rotação. E aqui consigo, então, achar o ACAIC, achar o BIC. Vou usar o Stargazer para apresentar aqui os resultados. E aqui, então, nós temos a nossa estimativa, aquela primeira, onde QMO e praga não estavam significativos. Já vimos que vai sair alguma informação a mais quando a gente usar as dummies, né? Quando nós marcarmos as dummies para o 51 e para o 54. Aqui eu consigo ver os plots. Eu vou explicar para vocês aqui como é que saem esses plots, tá certo? No caso, eu estou pedindo plot de diagnóstico, isso aí vai ter essa informação um pouco mais à frente, quando estivermos discutindo os pressupostos do modelo clássico. E aí, então, nós temos a possibilidade de, aqui o split screen é para dividir a tela. Então, eu vou pôr 4 plots distribuídos 2 a 2. Se eu simplesmente executar essa linha, ele vai sair assim, tá certo? Agora, se eu fizer um split screen, ele vai dividir a minha tela e eu vou colocando, então, a tela 1 aqui, a 2, a 3, a 4. Vamos ver como é que fica isso, ó. A tela 1, ele vai fazer o plot 1, esse é o width plot 1, é um tipo de plot de diagnóstico. A screen 2, eu vou ter, então, a tela 2, outro plot, o terceiro e o quarto. E depois eu fechei o close screen para ele voltar para o sistema de um quadro apenas. Então, eu posso abrir e aí eu tenho aquela visão do slide, que no caso eu tenho 4 gráficos. Aqui está um pouco congestionado ainda, né? Se você tivesse fazendo uso do Ctrl- menos aqui, ele fica um pouco melhor de visualizar. Existem outros pacotes que podem usar para visualizar esses gráficos. Aqui a gente vê o 54 e o 51 como sendo os outliers principais, que eu já tinha comentado isso com vocês. Tá certo? E aí a gente pode, então, fazer uso das dummies para melhorar a nossa interpretação, a nossa modelagem. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos colocar agora as nossas dummies. Então, eu tenho como olhar os gráficos de diagnósticos que a gente já fez, tá certo? E eu posso olhar aqui um outlier por meio do teste de Bonferroni. É uma outra possibilidade. Então, aqui é o outlier da regressão. O teste de Bonferroni, tá certo? Eu vou copiar aqui para vocês esse nome, tá certo? Ele é um teste que dá para você ter alguma ideia do que está acontecendo. Ele está dentro do pacote CAR e a gente simplesmente faz aqui outlier test. Tem que tomar cuidado com esse Tzinho aqui, que ele é maiúsculo. É um T maiúsculo, tá certo? Então, regressão. E aí ele me mostra aqui, no caso, o outlier. E ele foi aqui, no caso,
ele rejeitou H0, de que não tem efeito, então ele é um outlier, tá certo? É o 54. Ele não acusou aqui exatamente o 51, mas o 51 na nossa observação dos outros gráficos, dos outros cenários, é que a gente concluiu que 51 também seria um outlier da regressão, tá certo? E aí a gente partiu para interpretar o que fazer com esses outliers, tá certo? Eu vou passar um pouco aqui por essa média dos resíduos, tá certo? Nós vamos falar sobre isso no nos próximos capítulos, quando falarmos das pressuposições, tá? Mas a ideia aqui, então, vai ser o seguinte, ó, nós vamos olhar o modelo considerando as dummies, né? A gente já fez aí, nos slides eu mostrei para vocês o modelo tirando a 51 e a 54, depois eu coloquei a dummy alterando o intercepto da 51 e 54 e coloquei a dummy alterando o intercepto da 51 separadamente de alteração do intercepto da 54. Então, vamos lá. Alterando aqui apenas o intercepto. Então, eu vou alterar primeiro só o intercepto. O que aconteceu aqui? Aqui teve aqui ele deslocou. Tá? Então, a gente volta ele, Ctrl Z, você volta, tá certo? Para não cometer erro. Aqui, então, eu vou colocar agora dummy, alterando intercepto de 51 e 54 ao mesmo tempo, tá? Ele é um só, tá certo? É uma dummy que eu pus aqui de 51 e 54. Ela tem os dois termos, deixa eu ranquear novamente para a gente poder trabalhar corretamente, aí, certo? Então, aqui eu tenho como observar os 51 e 54, tá certo? Ele tem valor 1 quando for 51 e 54 e 0 quando não for. Então, eu consigo distinguir esse intercepto. A base, no meu caso, são os 57 outros setores. Então, eu posso fazer aqui a regressão, olhar o sumário, tá certo? Calcular o BIC, o ACAIC, e eu posso comparar, então, esse resultado com a minha regressão original sem as dummies. E a gente observa que realmente melhorou, né? Ó, os parâmetros começaram a ficar todos significativos, ó, aqui de mão de obra, do controle de pragas, todos eles, tá certo? Eu tive uma melhora no R quadrado, eu consigo ver que o ACAIC caiu, ele caiu não foi porque mudou a forma funcional, foi porque realmente melhorou o ajustamento, tá certo? Então, ele confirmou em todos os aspectos que o modelo ficou melhor com essas dummies, tá certo? Posso alterar também, além do intercepto, alterar a inclinação. Eu posso alterar a inclinação também. Então, aqui, alterando interceptos e inclinação. E aqui, neste caso, o que eu estou fazendo? Então, no caso, esse aqui eu simplesmente acrescentei mais D51, 54. Esse é o nome da variável, D51, 54. É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? Agora, eu estou colocando, além desse, eu estou colocando esse outro aqui, que tem um indicador aqui, eu estou fazendo uma conta. Qual é essa conta? É o log de área vezes o D51, 54. Ou seja, eu estou alterando a inclinação da área, tá certo? Então, neste caso, eu tenho aqui o meu modelo, um novo modelo, faço a CAIC, faço o BIC, e agora eu vou colocar ele junto com o outro modelo que tinha apenas a alteração do intercepto. Então, aqui neste modelo, esse modelo 2 aqui é o que tem apenas a alteração do intercepto. Esse outro aqui é o que tem alteração tanto do intercepto como da inclinação. Então, veja, agora aqui eu tenho só o D51, 54, nesse aqui eu tenho as duas. Eu posso olhar rapidamente e verificar que o modelo melhorou em todos os aspectos, R quadrado aumentou, o R quadrado ajustado também aumentou, a CAIC caiu e BIC caiu, então todos eles melhoraram, todos os parâmetros foram significativos, então isso aqui é uma indicação de que realmente
os 51 e 54 merecem interceptos separados e eles merecem inclinações separadas. Depois eu poderia ir a campo, né, e tentar identificar exatamente quem são esses setores e por que eles têm esse comportamento. Se isso realmente procede, né, se realmente tem esse tipo de resultado. E observe que aqui o que está acontecendo é que é negativo, ou seja, eu tenho um valor aqui de inclinação, o que eu estou falando é que essas duas unidades são menos inclinadas, ou seja, à medida que a área aumenta, o valor da produção aumenta menos, tá certo? Então, são setores que talvez não sejam exatamente exímios produtores, né? A gente poderia aqui depois checar, ó, mas eles são realmente valores, são valores, né, não exatamente grandes, né? Eu tenho setores que são bem menores, tá certo? Então eu teria que achar alguma outra explicação, olhar com mais cautela para entender o que está acontecendo aí em termos de produção, tá certo? Aí já é uma característica mais realmente do experimento. Aqui ele tem mais coisas sobre a normalidade, sobre outros testes, tá certo? Que nós vamos trabalhar nas próximas sessões, tá certo? Por hora, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso, né? Que vocês têm aí, então, as dummies como uma aliada para tentar entender melhor o modelo, para tentar separar grupos, para tentar investigar melhor o que está acontecendo. Ela pode ser muito útil para resolver vários problemas, por exemplo, heterogeneidade, heterocidacidade, outliers, se você quiser avaliar políticas, de repente você quer separar um período antes de 2002, depois de 2002, antes de 94, depois de 94. Então, às vezes você quer separar, né, os grupos dos mais ricos, os grupos dos mais pobres, e aí a dummy pode ser bastante útil para diferentes abordagens. Tá certo, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês por hora, ok? Muito obrigado.